Bom dia. Nesse último módulo do curso, iremos falar sobre válvulas controladoras de pressão, passar pela simbologia de componentes hidráulicos que iremos utilizar e, por último, vamos falar sobre projetos de circuitos hidráulicos, mostrando alguns exemplos de aplicação. Vamos falar sobre diferentes tipos de válvulas controladoras de pressão, começando pela válvula de segurança, que também conhecemos pelo nome de válvula de alívio. Essa válvula, cuja simbologia está mostrada aqui nessa figura, trabalha normalmente fechada e é geralmente usada para baixar vazões. O que ela faz então? Ela permite que o fluido retorne ao tanque quando a pressão da linha for maior do que a pressão ajustada para a sua abertura. Então vamos ver aqui na simbologia. Aqui vem da linha de pressão e essa linha que vai para o tanque. Temos aqui neste ponto a tomada de pressão que vamos denotar por P, pontilhada, e aqui o ajuste de pressão da válvula, representada por uma mola com essa seta, indicando que o ajuste é variável. E essa seta aqui, como ela não está alinhada com a linha de entrada e saída, mostra que a válvula está normalmente fechada. Se a pressão P for inferior à pressão de ajuste, a válvula ela não abre e ela permanece fechada. Então, quando ela alcança a pressão para a qual ela foi setada, configurada aqui no ajuste, ela vai empurrar o carretel interno e comutar a válvula, trazendo esta seta para o centro, indicando que a válvula abriu. E como ela é uma válvula de segurança ou alívio, mostra que o fluido necessariamente retorna para o tanque. Esse aqui é o símbolo de tanque ou reservatório que usamos em circuitos hidráulicos. Outra válvula controladora de pressão bastante importante é a válvula de sequência. Essa válvula tem o mesmo princípio de funcionamento da válvula de alívio. Porém, ao invés do óleo retornar ao tanque, ele dá continuidade ao fluxo no circuito hidráulico, ou seja, ele dá sequência ao fluxo de óleo dentro do circuito. Então ele não retorna para o tanque. Essa válvula é bastante utilizada para o controle sequencial de movimentos, conforme iremos ver ao final da aula. Essa válvula também gera, em alguns casos, uma pressão contrária ao sistema, isso para fins de segurança. Por isso ela também é chamada de válvula de contrabalanço. Em máquinas operatrizes, por exemplo, essa contrapressão de segurança é importante para melhorar a precisão do trabalho e, consequentemente, isso influi positivamente na qualidade do produto. A simbologia é praticamente a mesma que a válvula de alívio, porém nós não colocamos o tanque para o retorno do óleo. Ela trabalha também normalmente fechada. Quando a pressão nela é configurada, é atingida, ela libera a passagem do fluido para o circuito hidráulico. Um outro tipo de válvula controladora de pressão é a famosa válvula redutora de pressão. O objetivo dessa válvula é simplesmente limitar a pressão de saída. Chamamos aqui de pressão secundária. Essa pressão ela deve ser mantida constante independentemente da pressão de entrada ou pressão primária. Se essa pressão de entrada ela for maior do que o ajuste que se faz na válvula, aqui nessa regulagem, logo a pressão será reduzida na saída. Repare que ela trabalha aberta, ou seja, só irá interromper o fluxo quando a pressão de saída atingir a pressão de ajuste. Por isso que a tomada de pressão é realizada a jusante da válvula. Vamos falar agora sobre válvulas direcionais. Então aqui não tem novidade em relação ao que já vimos lá em pneumática. As válvulas direcionais, elas direcionam o fluido dentro do circuito hidráulico. Isso possibilita o avanço e retorno de atuadores hidráulicos, por exemplo. A definição ela não muda. Temos o número de vias e posições que determinam como a válvula deve operar. Construtivamente, podem ser diversos tipos como pistão, carretel deslizante, carretel rotativo, válvula do tipo proporcional. Repare que agora em hidráulica é comum trabalhar com válvulas com 3 posições aqui, por exemplo. Em pneumática trabalhávamos geralmente com 2 posições e aqui utilizamos com frequência as válvulas com 3 posições. Aqui um exemplo de válvula direcional, 4/3 vias, que indica 4 vias e 3 posições. Aqui dentro não muda, as setas indicam as vias. E agora temos a indicação de P, que é a conexão com a linha de pressão, e T, que indica a conexão com o tanque, ligando com o reservatório. E A e B as conexões para o circuito hidráulico. E aqui tem os bloqueios na posição central. Então aqui reparem que o centro está com todas as conexões fechadas. É o que nós chamamos de configuração de centro fechado. Mas esse centro ele pode ter diversas configurações, como iremos ver a seguir. Então podemos ter diversas configurações de centros dos carretéis das válvulas, como podemos ver aqui na figura. Esse centro aqui é do tipo aberto, formato em H, ou seja, todas as conexões estão interligadas.
Assim, o fluxo de óleo que vem aqui da pressão P é dividido para as 3 saídas e retorna assim ao reservatório com baixa pressão. Esse aqui é o centro do tipo fechado, como vimos no último slide. Todas as conexões estão fechadas. Isso quer dizer que o óleo que vem da bomba não passa aqui por P. Então ele pode ser utilizado em outras operações que estão antes dessa válvula. Caso não tenha outras operações ou finalidade que antes dessa válvula, o óleo irá recircular pelo tanque através da válvula de alívio, que abrirá de acordo com a pressão de trabalho configurada. Iremos ver exemplos desse tipo de funcionamento mais adiante. Outros tipos de configurações podem bloquear somente uma ou duas conexões, como aqui nesse caso, onde só a saída B é bloqueada. Aqui só a P e a B estão bloqueadas e nesta somente a P com as saídas A e B abertas ao tanque T. Essa última configuração nós chamamos ela de tandem, onde tem as duas saídas A e B bloqueadas e a linha de pressão se conecta com o tanque. Esse tipo de conexão também permite ligar duas ou mais válvulas em série. Também iremos ver um exemplo desse tipo de configuração mais adiante. Falando de demais simbologias em circuitos hidráulicos, aqui temos a simbologia de uma bomba simples com deslocamento fixo. Tem um ciclo aqui com uma seta indicando aqui a direção do fluxo e sem configuração para o deslocamento. E aqui temos uma bomba simples e agora podendo variar o deslocamento da bomba, por isso uma representação de uma seta para representar bomba com deslocamento variável. Aqui mostramos o acoplamento motor-bomba, motor elétrico, acoplamento e uma bomba de deslocamento variável. Também pode ser deslocamento fixo, como vimos no slide anterior. Então essa é a típica representação de uma parte da unidade hidráulica com o conjunto motobomba. E aqui nós temos os motores hidráulicos. Reparem que a simbologia é muito parecida com a da bomba, porém invertendo aqui essa seta. Essa seta agora é apontada para dentro. Aqui indicando o motor rotativo de deslocamento fixo. E aqui o motor rotativo com deslocamento variável. E aqui essa seta para indicar que a cilindrada, ou o deslocamento deste motor rotativo é variável. Aqui, para finalizar a parte de simbologia, temos cilindros hidráulicos, indicando cilindro de simples ação, dupla ação, diferencial, dupla haste com amortecedor. Então aqui vamos utilizar basicamente o cilindro de dupla ação nos exemplos que iremos fazer. E aqui os acumuladores, nós já vimos isso na aula passada, um acumulador com atuação por mola. Aqui eu tenho aqui um reservatório com nível e um peso aqui por mola. E o acumulador com atuação por gás, que é o que nós vamos utilizar, que se baseia aqui na mesma simbologia da mola, porém agora tenho um triângulo indicando que eu tenho atuação por gás neste acumulador. Vamos agora ver alguns exemplos de circuitos hidráulicos, começando pelo acionamento sequencial de 2 cilindros. Aqui temos o que nós chamamos de unidade hidráulica, conjunto motor, bomba, válvula de segurança na saída da bomba e filtro de retorno. Poderíamos ter aqui um filtro na sucção e bypass nos filtros, tanto na sucção quanto no retorno. Isso vai variar em função dos requisitos da instalação hidráulica. O fato é que motor, bomba, válvula de segurança e pelo menos um filtro, normalmente no retorno, são mandatórios nas unidades hidráulicas. Aqui temos uma válvula 4/3 vias, duplo comando por solenoide e centrada na posição aqui do meio por mola, posição central em aberto. As molas têm o objetivo de fazer com que, na ausência de comando das solenoides, o carretel fique na posição central. Aqui em cima temos 2 atuadores, cilindro 1 e cilindro 2. E aqui 3 válvulas de sequência, numeradas aqui 1, 2 e 3. Reparem que as válvulas de sequência têm mais 2 elementos que não vimos até então no slide que mostramos as válvulas. É essa ligação de dreno aqui do reservatório e essa conexão bypass. O dreno é somente uma ligação direta com o tanque para fazer com que algum líquido residual na válvula possa retornar para o tanque. E o bypass é para possibilitar o retorno do fluido, pois a válvula de sequência somente dá passagem num sentido. Ao retornar, o fluido precisa de passagem alternativa e, por isso, a necessidade do bypass. Vamos imaginar então que a solenoide 1 esteja acionada, ou seja, a válvula comuta para essa posição e o óleo vai ser bombeado nessa linha para essas 2 válvulas, VS1 e VS2. Então repare que agora há um bloqueio nessa linha
Então, essas duas válvulas irão competir, entre aspas, na pressão. Ou seja, aquela válvula que estiver configurada numa pressão mais baixa irá abrir primeiro. Suponhamos que a válvula VS1 esteja para 10 bar e a válvula VS2 para 30 bar. Quem abre primeiro, VS1 ou VS2? VS1, pois a pressão aqui é menor do que a em 2. Fazendo agora o contrário, se eu configuro VS1 para 40 bar e VS2 para 20 bar, quem irá abrir primeiro dessa vez será VS2. Então a diferença de pressão entre as válvulas de sequência montadas na mesma tomada de pressão irá ditar qual cilindro irá partir primeiro. Então vamos configurar VS1 para 10 bar e VS2 para 30 bar. Temos que nessa configuração, primeiro parte o cilindro 1. Depois que ele chega ao fim, a pressão em toda essa linha volta a aumentar. Aí sim, vai provocar a comutação de VS2, fazendo com que o cilindro 2 avance. Agora vamos ver o retorno. Suponhamos agora que a solenoide 2 esteja acionada. Assim, a válvula irá comutar para essa posição e agora eu vou ter toda essa linha aqui que eu estou mostrando pressurizada. E aqui reparem que no cilindro 2 não tem válvula de sequência, logo não tem requisito de pressão. E assim o fluido irá para a parte de menor resistência, que é justamente essa linha que alimenta o retorno do cilindro 2. Então, ao recuar, a linha de pressão volta a aumentar em toda essa tubulação. E aí sim, vai aumentar a pressão aqui na válvula de sequência 3, a pressão vai aumentar, provocando a comutação dessa válvula, e aí sim provocando o recuo do cilindro 1. Logo, nós temos aqui uma linha sem válvula de sequência e uma outra com válvula de sequência. E dessa forma, o fluido hidráulico se direcionará primeiramente ao caminho de menor resistência, que é justamente onde não há válvula de sequência montada nessa parte, para depois comutar a válvula de sequência onde há pressão. Vamos agora simular o circuito no FluidSim para ver como ele funciona e como ele se comporta. Então vamos agora fazer um exemplo no FluidSim, mostrando como podemos simular um circuito sequencial utilizando válvulas de sequência. Então aqui nós temos, o FluidSim Hydraulics, nós temos a mesma interface muito parecida com o software de pneumática. Então aqui nós temos os seus elementos que são as fontes, de bombeamento, aqui o acumulador, filtro e outros exemplos. À medida que a gente vai descendo, vão aparecendo atuadores, válvulas direcionais, operadas mecanicamente por solenoide. Aqui tem as válvulas de controle de pressão. A gente tem várias válvulas de controle de pressão, nós vimos algumas. Nós iremos utilizar aqui a válvula de alívio, a válvula de sequência, que nós vamos complementar aqui a simbologia dela. A válvula de redutora de pressão. Essas três válvulas que a gente vai usar mais. Tem outras válvulas, viu, pessoal? Mas aqui já vai dar para a gente fazer boas simulações utilizando esses elementos. Então, primeiramente, o que nós vamos pegar é a unidade de hidráulica, unidade de bombeamento. Se vocês forem ver, ela já aparece toda configurada aqui, ó. Motor com a bomba, com a válvula de alívio. Não tem os filtros aqui, não tem problema. No máximo poderíamos colocar um filtro aqui no tanque. Isso aqui é uma saída por fora aqui do tanque, pode ser um dreno, por exemplo. Tá? A gente vai manter essa conexão fechada, mas nas nossas simulações a gente vai usar essa unidade hidráulica. Pode fazer picado, pegando a bomba, colocando filtro? Pode, mas não é necessário. Só esse elemento da unidade hidráulica já é suficiente. Iremos utilizar também o cilindro de duplação. Vamos utilizar 2 cilindros de duplação, da mesma forma que a gente fazia lá na pneumática. E das válvulas, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou pegar uma válvula operada mecanicamente, 4/2 vias, para ficar mais fácil o entendimento na hora que eu for fazer a simulação. Vou pegar essa válvula aqui, tá, de 4/2 vias, um acionamento aqui por alavanca de um lado. Eu vou tirar somente essa mola e acionar só por alavanca para comutar. Nós vamos utilizar a válvula de sequência. A válvula de sequência a gente pode até adaptar para uma válvula de alívio. Eu costumo utilizar a válvula que a gente tem mais o hábito de trabalhar, que é a válvula de contração, de contrapressão, que é essa daqui. E a gente vai fazer as tomadas de pressões devidas aqui nessa válvula para transformá-la numa válvula de sequência. Como nós precisamos de um bypass, nós vamos utilizar aqui a válvula de bloqueio, essa check valve. Vamos trabalhar com essa válvula justamente para fazer o bypass nas válvulas de sequência. Com isso nós temos todos os elementos prontos para poder fazer a simulação. Então vamos agora montar o circuito.
Vamos primeiramente montar essa válvula de sequência da forma como ela tem que ser. Aqui essa válvula, ela geralmente trabalha ao contrário, P para baixo e T para cima. Então vamos fazer aqui um split e a válvula de retenção, ela tem que ficar com a retenção liberada de cima para baixo. Ela tem que liberar o fluido na hora que ele estiver voltando. Então aqui também eu tenho que fazer uma rotação vertical nele. Aí sim podemos ligar aqui as pontas para fazer um bypass. E aqui a tomada de pressão é feita aqui na entrada da válvula. Essa entrada X é a tomada de pressão na entrada. Pronto, aqui eu montei minha válvula de sequência. Tá? Tem uma válvula de sequência com bypass, tomada na entrada, quando a pressão aqui foi igual à pressão que eu setar, aqui isso dá duplo clique, vai aparecer para mim a pressão que eu vou setar, a pressão de abertura dela. Então isso que vai fazer a diferença na hora de mudar a sequência de acionamento do cilindro. Então está pronta essa válvula. O que vamos fazer precisamos de 3 delas, vamos dar 3 copy and pastes aqui para essa válvula. E agora também o cilindro hidráulico, nós temos 2 cilindros hidráulicos, vamos fazer isso aqui. Então agora vamos fazer as ligações. Aqui eu vou ligar a entrada aqui do cilindro para cá, essa ligação aqui e essa ligação para cá. E agora a gente vai fazer a ligação com a válvula. A válvula, a linha de pressão, ela vem para cá e depois aqui, pressão tanque. E as saídas vamos conectar agora nas válvulas e no cilindro. Quando eu comutar a válvula, eu vou ter esse lado de cá, lado esquerdo que vai comutar. Então eu vou ter primeiramente essa válvula que vai competir com essa válvula aqui. E agora a outra ligação que vai uma para cá e a outra vem para cá. Pronto, esse circuito está montado. Eu vou agora ver a pressão da bomba, quanto é que está aqui. A pressão da bomba está, vamos botar aqui em bar, 60 bar. Vamos configurar então, olha só, essas duas válvulas vão competir pressão. Vamos fazer com que esse cilindro parta primeiro. Então vamos configurar aqui uma pressão, está aqui de 50 bar, vamos botar aqui 10 bar. Então para essa aqui partir primeiro, a pressão dessa válvula de sequência tem que ser uma pressão maior. Aqui vamos colocar 30 bar. Então 10 com 30, esse aqui vai partir primeiro. Esse parte primeiro, vai avançar, depois essa vai avançar e o sistema vai ficar parado depois que eu comutar. Quando eu comutar aqui, né, independente da pressão, só se aqui fosse 0, né, que não é, vamos botar aqui também, sei lá, 10. Mas o que vai acontecer esse cilindro primeiro aqui, esse 1A, ele vai voltar, justamente porque não tem nenhuma resistência, né, ele vai direto. A linha aqui de óleo não vai encontrar nenhuma resistência para fazer com que esse cilindro retorne. E pronto, o circuito que está pronto, vamos testar agora. Vamos só fazer uma configuração aqui de simulação para deixar um pouco mais lento, para vocês verem o sistema andar um pouco mais devagar. E vamos rodar. Vamos rodar aqui 60 bar. Pare que o óleo vem aqui na pressão. Está toda aqui essa linha vermelha, está toda pressurizada. Toda essa linha vermelha está 60 bar. Eu vou acionar o cilindro. Repare que aqui, ó, quem que acionou? Foi essa aqui, porque é essa que deu o 10 bar primeiro. A pressão na bomba tem que estar 13,12. Essa diferença de 13 para 10 é a perda de carga. Agora avançou e temos agora o avanço do cilindro 1A. Aqui já está avançado. A pressão agora está 32, eu tinha setado para 30. Essa diferença de 32 para 30 é a perda de carga. Os dois avançaram. A pressão da bomba é 60. Repare que agora está tudo em 60. Toda essa linha vermelha está 60 bar. Agora eu vou fazer o sistema voltar. Fazendo o sistema voltar, quem volta é o cilindro 1A. Justamente porque não tem pressão nenhuma. Ele bateu, vai dar a pressão lá, ó, 14,14, é um pouco acima de 10, porque tem a perda de carga e a resistência das válvulas. Então eu consegui fazer um sistema sequencial, justamente variando a pressão das válvulas de sequência. Eu posso vir aqui e alterar, botar aqui 30 e botar aqui 10, por exemplo. Quem vai partir agora primeiro vai ser 1A. Se eu fizer aqui, repare que agora 1A que vai partir, porque essa pressão é menor do que essa. Quando ele atingir aqui a linha, a pressão da linha vai subir até comutar essa válvula para aproximadamente 30 bar, que é onde eu configurei essa válvula para abrir. 32,15, justamente a resistência daqui até para cá, para poder ter a perda de carga mais a resistência da válvula. E pronto. Espero que aqui vocês tenham entendido o funcionamento mecânico hidráulico da válvula de sequência, a importância dela na montagem de circuitos hidráulicos sequenciais utilizando cilindros hidráulicos. Agora vamos ver um exemplo de circuito hidráulico utilizando um acumulador como fonte de potência auxiliar. Então aqui embaixo não há novidade. Novamente temos a nossa unidade hidráulica com motor, bomba, filtro e válvula de alívio. E aqui nós temos nosso acumulador por separação a gás. Aqui o cilindro hidráulico e aqui a válvula 4/2 vias, comando por solenoide e retorno por mola. E aqui temos uma válvula de bloqueio VB, que irei explicar a função dela mais adiante. Assim que essa válvula é comutada através do acionamento de S, da bobina S, o cilindro avança. E ao atingir a posição máxima, repare que toda essa linha de pressão ela estará ligada à entrada do acumulador.
E como essa pressão externa vai ser maior do que a pressão aqui interna do acumulador, isso vai forçar a entrada do óleo para dentro do reservatório até a formação do equilíbrio de pressão em toda a linha. Tirando que o comando S da solenoide, a válvula vai comutar para essa posição e agora a bomba irá mandar o fluido para este lado, fazendo o cilindro recuar. Mas vejam bem, ao recuar, a pressão do óleo na linha ela cai devido justamente a esse movimento do atuador. E ao cair a pressão, o que acontece? O óleo que estava pressurizado aqui dentro do acumulador, ele vai ser expulso para fora, tomando esse caminho, mostrando aqui esse caminho, e ajudando, entre aspas, a bomba, pois agora nós temos duas fontes de potência, a bomba e o acumulador, enviando o fluido pressurizado por este caminho. E agora nós vemos a função de VB, que impede que o fluido do acumulador desça para a bomba. Aqui tem uma retenção, então o fluido ele é obrigado a passar por esse caminho. Quando o cilindro retornar totalmente, a pressão na linha irá aumentar e um novo ciclo de acumulação de óleo pressurizado vai ser iniciado, para então ser descarregado na próxima movimentação do cilindro e assim sucessivamente, sendo que o acumulador vai funcionar como fonte de potência auxiliar nessa configuração mostrada aqui neste circuito hidráulico. Este último circuito de exemplo mostramos um sistema com distribuidores em série. 3 cilindros conectados por 3 válvulas 4/3 vias, duplo comando por solenoide, centrada por mola e centro aqui em tandem. Então, quando todas as válvulas estão nessa posição central, reparem que a bomba ela fica recirculando o óleo pela válvula para o tanque, justamente por esse circuito. A partir que a primeira válvula comuta, aqui nessa condição aqui de S2, nós temos o avanço desse cilindro e libera o fluxo para o próximo estágio. Mas o próximo cilindro ele não avança, pois a válvula vai estar nessa posição de centro. Então a ideia é comutar a válvula assim que o cilindro anterior estiver todo avançado e assim sucessivamente. Esse tipo de configuração das válvulas distribuidoras em série também é conhecido como bancos de distribuição ou bloco manifold. E nessa configuração propicia baixa resistência na vazão de descarga dos cilindros com ótima relação de tamanho da estrutura física a ser montada no sistema hidráulico. Como atividades extra-classe, preciso fazer a leitura das páginas 116 a 134 do capítulo 5 e páginas 171 a 177 do capítulo 7. Peço também para vocês simularem no FluidSim, agora o FluidSim Hydraulic, que está lá no Moodle, o circuito de acionamento de 2 cilindros que nós vimos na aula de hoje, utilizando as válvulas de sequência. Então, com isso, nós encerramos as videoaulas da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Espero que as aulas tenham sido proveitosas para vocês aprenderem os conceitos de pneumática, hidráulica, os exemplos que nós fizemos. Agradeço a todos aí novamente pela atenção. Muito obrigado pela paciência, pela dedicação e até a próxima.